O deputado federal Marcel Van Hatten apresentou, durante participação no Congresso do Instituto Arpia, as principais questões que precisam ser consideradas para se compreender o cenário internacional atual e a situação do Brasil. O deputado apontou que o mundo atualmente está cada vez mais dividido entre o mundo livre e o mundo das ditaduras. Van Hatten explicou: estamos vendo um retrocesso em muitas nações no que diz respeito à democracia. Estamos vendo uma desinstitucionalização muito grande. E o Brasil, infelizmente, está fazendo parte do grupo de países que estão em fase de retrocesso ou faz parte do grupo de países que já retrocederam tanto que é difícil ver alguma luz no fim do túnel quanto à recuperação democrática deles. E isso é muito preocupante. O deputado relatou que em seu trabalho na Câmara dos Deputados é possível observar que a ferramenta da mentira é a predominante nos debates políticos feitos pela esquerda. Ele deu o exemplo do conflito envolvendo o Estado de Israel, em que ficou visível o uso de narrativas e mentiras pela extrema esquerda, que se baseia nas narrativas para impor a destruição de adversários políticos. Van Hatten mostrou que o exemplo de Israel mostra com clareza as questões mais importantes do cenário internacional, que são a divisão do mundo entre dois blocos de democracias e ditaduras e a dificuldade de promover um debate utilizando a verdade contra adversários que adotam a estratégia da mentira, da narrativa e da aniquilação do adversário. Marcel Van Hatten explicou: nós buscamos sempre convencer o nosso oponente ideológico das nossas ideias e, para isso, usamos fatos, argumentos, baseamos-nos em teses que têm nexo de causalidade. E às vezes podemos estar errados. E de outro lado, infelizmente, os adversários que nós combatemos dentro, digamos assim, das 4 linhas da razoabilidade, eles não atuam dentro dessas 4 linhas. Pelo contrário, eles sequer nos veem como adversários a serem vencidos com argumentos. Eles nos veem como inimigos a serem eliminados. E isso vem justamente do marxismo, que não consegue enxergar cooperação na sociedade, a não ser dentro do próprio grupo político. E ainda assim, os expurgos que sempre os partidos comunistas promovem demonstram que nem aí conseguem enxergar cooperação e trocam isso pelo eterno conflito, pela eterna guerra de classes. O deputado concluiu: como disse Benjamin Disraeli, chegou o momento dos homens de bem terem a audácia dos canalhas. E essa é a nossa grande dificuldade. Como ter a audácia dos canalhas, nos mantendo dentro das 4 linhas, da razoabilidade, da verdade e da defesa dos argumentos. Esse, o nosso grande desafio dos dias de hoje. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O país tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 27 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mas a guisa, então, de prefácio, Sam, talvez a discussão se me concedem esse privilégio de tentar, né, jogar algumas ideias na mesa. Nós vivemos um mundo hoje que está cada vez mais dividido entre o mundo livre e o mundo das ditaduras, né? Havia toda aquela história da terceira onda do Samuel Huntington, né, e da consolidação democrática no mundo e a teoria da democratização para levar à paz. Isso é uma teoria baseada em fatos muito claros, onde há democracia, onde há livre mercado, há mais relações pacíficas. Aquele mundo que nós nos acostumamos a ver e que parecia se consolidar como uma realidade, principalmente a partir da queda do Muro de Berlim e o proclamado fim da história de Francis Fukuyama, né? Porque a história ela é baseada em conflitos, é baseada em guerras, né? E não na predominância da paz. Essa era parte, né, da teoria expressada muito bem, aliás, Francis Fukuyama, um dos textos mais bonitos que eu tive a oportunidade de ler, principalmente o seu artigo acadêmico, que deu origem depois ao livro Fim da História. Aquele mundo descrito por Francis Fukuyama, lamentavelmente, apesar de ter sido descrito logo após o Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, 30 e tantinhos anos atrás, não é o mundo que a gente vive hoje. Nós estamos vendo um retrocesso em muitas nações no que diz respeito à democracia. Estamos vendo uma desinstitucionalização muito grande e o Brasil, infelizmente, está fazendo parte do grupo dos países que estão em fase de retrocesso, ou faz parte também do grupo de países que já retrocederam tanto que é difícil a gente ver alguma luz no fim do túnel quanto à recuperação democrática deles. E isso é muito preocupante. Nós que somos deputados federais, estamos trabalhando em Brasília, agora vejo aqui dividindo tela comigo o Luiz Felipe, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas Luiz, antes eu não tinha te visto. Bom dia. Nós dois estamos na Câmara dos Deputados fazendo um trabalho muito forte de representação dos valores da democracia e da liberdade na Comissão de Relações Exteriores, por exemplo. E lá a gente percebe o quanto a ferramenta da mentira é a predominante nos debates políticos feitos pela esquerda. Nós, lamentavelmente, hoje temos um exemplo muito claro e internacional, que é o do conflito deflagrado no Oriente Médio e que agora está custando milhares de vidas de inocentes, e nossa solidariedade sempre vai a todas as vítimas civis de qualquer conflito, inclusive desse. Só que a esquerda inverte as narrativas. A esquerda tenta justificar os ataques bárbaros do Hamas, colocando a culpa sobre o agredido, sobre a vítima, sobre Israel. Quando, na verdade, o próprio povo palestino da faixa de Gaza, principalmente, é refém do Hamas. É refém dos métodos que não só atingem o povo judeu, mas também atingem o povo da própria faixa de Gaza. Eu estive em Israel pouco mais de um mês atrás, Samuel, eu estive a menos de 1 quilômetro da fronteira com a faixa de Gaza, na cidade de Sderot, uma das quais, aliás, foi invadida pelos... Se tivesse eu estado lá um mês depois,
eu teria talvez sido vítima também, como tantos outros internacionais que lá estavam foram vítimas desse ataque, que não vitimou apenas israelenses ou judeus. E dali, a menos de 1 quilômetro da fronteira, eu pude entender melhor o que acontece. Aquela fronteira que está cercada, ela está cercada porque, obviamente, os dois lados estão em guerra, e declarado pelo Hamas que não defende a solução de 2 estados, né? A esquerda diz que a solução pacífica seria um estado para a Palestina e um estado para Israel. Mas são hipócritas, porque na verdade eles não querem o Estado de Israel, eles querem a aniquilação de Israel. E me refiro especificamente ao Hamas, sim, mas me refiro também a grande parte da esquerda que é antissemita e antisionista. Falam, mentindo, que querem a paz por meio dessa solução de 2 estados. Mas na verdade eles querem a erradicação do Estado de Israel. E ali daquela fronteira eu pude observar que a própria energia elétrica que a faixa de Gaza recebe, e a faixa é muito pequena, são apenas 40 quilômetros de extensão de norte a sul e no máximo 10, 12 de leste a oeste. Pense num território realmente diminuto que cabe dentro da maior parte das cidades grandes brasileiras. A energia elétrica fornecida à faixa de Gaza sai, em grande parte, de Israel. E dali daquele morro, em Sderot, eu finalmente entendi por que Israel tem sido vítima de tantos ataques mentirosos e hipócritas. Porque Israel, durante todo esse tempo, por exemplo, jamais cortou a energia elétrica que o próprio Estado de Israel fornece à faixa de Gaza, gratuitamente, porque a dívida já chega a bilhões de dólares e nunca foi paga, e nunca cortou, porque, obviamente, a comunidade internacional seria absolutamente contrária ao fim, né, de uma ajuda que, no fundo, também é humanitária ao povo palestino, não aos do Hamas. Ocorre que, em vez de os Hamas, que também controlam politicamente, porque são um partido, assim como os partidos comunistas em muitos países, um partido único dentro da faixa de Gaza, em vez de o Hamas providenciar por conta própria água, energia elétrica, educação e saúde de qualidade para os seus habitantes por meio das doações que recebe de inúmeras organizações não governamentais todos os anos, inclusive de países da União Europeia, inclusive de outros países do restante do mundo democrático, o Hamas investe esse dinheiro, desvia ele para a produção de mísseis que atingem inclusive subestações de energia, como aquela que eu vi nas cidades de Sderot. É algo surreal. Eles atingem com mísseis a subestação de energia que fornece gratuitamente energia elétrica e Israel tem que pagar pelo conserto. Essa é a realidade daquela região há muitos anos. Então, para tentar... Eu não sei se ainda seria feito mais uma pergunta para mim, Samuel, não sei se ainda cabe dentro do tempo que eu tenho, se era essa a intenção, mas só para concluir esse raciocínio, para mim acho que o mais importante do que nós estamos vendo hoje no cenário internacional se resumiria a 2 coisas. Essa nova divisão de blocos entre democracias liberais, constitucionais, democracias representativas de verdade, cujos representantes, né, deputados, senadores, deputados estaduais, vereadores, enfim, na base, são eleitos pelo povo, de um lado, e de outro lado, ditaduras ou democracias que estão retrocedendo no caminho a regimes ditatoriais, e lamentavelmente essa é a posição hoje que o Brasil está buscando ocupar no cenário internacional. E o segundo aspecto é a dificuldade de entrar num debate defendendo a verdade, defendendo fatos, tratando de argumentos contra quem usa exclusivamente da estratégia da mentira, da narrativa e da aniquilação do adversário. Nós buscamos sempre convencer o nosso oponente ideológico das nossas ideias e, para isso, usamos fatos, argumentos, baseamos-nos em teses que têm nexo de causalidade, que é muito importante. Às vezes podemos estar errados, aliás, o homem não é
perfeita e jamais será. Saúdo, inclusive, o evento por ter esse aspecto também de defesa do cristianismo, como eu vi há pouco, no louvor inicial, que é muito importante. Tá? E, de outro lado, infelizmente, os adversários que nós combatemos, dentro, digamos assim, das 4 linhas da razoabilidade, eles não atuam dentro dessas 4 linhas. Pelo contrário, eles sequer nos veem como adversários a serem vencidos com argumentos, nos veem como inimigos a serem eliminados. E isso vem justamente do marxismo, né, que não consegue enxergar cooperação na sociedade, a não ser dentro do próprio grupo político, e ainda assim os expurgos que sempre os partidos comunistas promovem demonstram que nem aí conseguem enxergar cooperação e trocam isso pelo eterno conflito, pela eterna guerra de classes. Como disse Benjamin Disraeli, ele disse isso no século XIX, chegou o momento de os homens de bem terem a audácia dos canalhas. E essa é a nossa grande dificuldade. Como ter a audácia dos canalhas nos mantendo, e precisamos nos manter porque somos pessoas de princípios e de valores, dentro das 4 linhas da razoabilidade, da verdade e da defesa dos argumentos. É o nosso grande desafio nos dias de hoje. Muito obrigado, deputado. Uma salva de palmas.